Diz assim, palavra de Deus, 9:1 de Mateus. Entrando Jesus num barco, ele atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei, isto é, os escribas, disseram a si mesmos, ou pensaram consigo: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. E vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo, mais uma vez e de novo, venha sobre nós. Ilumine os cantos escuros da nossa alma e projete a luz do Espírito. É o nosso pedido e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O milagre por detrás dos milagres de Jesus é a série que nós estamos pregando nos últimos 5 domingos. Praticamente o mês de fevereiro inteiro e agora o primeiro domingo de março. O que é que estamos buscando com essas mensagens? Buscando compreender aquilo que nas palavras do evangelista João, ele coloca da seguinte forma: esses milagres que Jesus está fazendo, João está dizendo ao seu público, ressuscitando pessoas, curando paralíticos, dando vista aos cegos, curando hemorragias, esses sinais abençoadores de Deus no mundo, são muito abençoadores e vocês devem se regozijar com isso, porque Deus está visitando o seu povo. Mas há mais do que isso. Eles não são um final em si, eles são sinais que projetam algo ainda maior. Eles não são o Cristo em si, eles são sinais que projetam e mostram quem Cristo é, o que Ele veio fazer e a sua autoridade sobre todas as coisas. Os milagres de Jesus evidenciam que Deus visitou o mundo dos homens, mas evidenciam mais ainda. Evidenciam que Deus agora está no corpo de um homem, Jesus de Nazaré. Ele está entre os homens. Os homens agora não precisam orar a Deus que está nos céus. Deus está entre os homens em Jesus de Nazaré. E é por isso que os milagres estão se sucedendo. Mas mais do que os milagres, há coisas de impacto eterno que Jesus está trazendo. E é isso que os evangelistas querem nos ensinar com seus escritos. Jesus Cristo é Deus vivendo entre os homens. Deus entrou no nosso mundo. E Deus entrou no nosso mundo com autoridade. Qual autoridade? Por exemplo, nós vimos alguns domingos atrás a autoridade de Jesus sobre as doenças. Ele simplesmente dá uma ordem. E uma doença crônica terrível desaparece. Ele simplesmente fala uma palavra, e um homem que estava com o corpo apodrecendo com a lepra, fica imediatamente curado. Autoridade sobre as doenças, Ele é o Senhor da vida e da saúde. Mas os discípulos estão percebendo que além disso, Jesus tem autoridade sobre o mundo natural, o mundo físico.
Porque diante de uma tempestade, ele dá uma ordem ao mar. Ele dá uma ordem aos ventos, e o mar e os ventos lhe obedecem. Então eles percebem que Jesus não é apenas um profeta, como os outros, que curavam pessoas. Porque ninguém ouviu dizer que um profeta anterior tinha dado ordem ao mar. E nem dado uma ordem ao vento para ele parar. Mas agora eles estão vendo Deus feito homem, diante deles, o Deus Criador, é o Deus que veio viver entre eles agora. Nos domingos anteriores nós vimos também que os discípulos começam a conhecer a autoridade de Jesus, que não é só sobre as doenças, nem só sobre o mundo natural. Porque ele dá uma ordem a 2 homens endemoniados, com demônios extremamente violentos. E até os demônios reconhecem que ele tem autoridade sobre o mundo espiritual. Então agora os discípulos, eles percebem aquilo que Mateus tenta nos ensinar. Que quem está diante deles não é apenas um novo Elias, um novo Eliseu, um novo Isaías ou Jeremias. Agora não é Deus falando através da boca de um profeta. É Deus falando no homem Jesus Cristo. Deus está entre os seres humanos. E essa percepção dos discípulos vão crescendo de tal forma que Mateus vai nos mostrando que, capítulo 1, Jesus é o descendente de Abraão e de Davi. Capítulo 2, 3 e 4, Jesus nasce, é batizado, vai ao deserto para ser provado, vence todo tipo de tentação. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele é o rei que vem reinar sobre o mundo, que está sob o domínio do mal e do inimigo. Então ele traz um reino. Qual o reino? O reino de Deus. Como é o reino de Deus? Um reino de justiça. Todos os relacionamentos quebrados agora serão restaurados. E é por isso que ele diz assim: bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque os que choram por justiça serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque um dia as guerras vão cessar, porque esse reino de paz está chegando. Bem-aventurados os que sofrem por perseguição pelo nome dele. Por quê? Porque um dia eles serão supridos em todas as coisas. Esse reino está chegando, ele já está dando seus primeiros sinais, e esses sinais vão aumentando ao longo da história. Portanto, o reino de Deus, ele é mais claro hoje do que no templo de Pedro, por exemplo. Nós já conhecemos mais das revelações de Deus desse reino do que eles conheceram. O reino de Deus entrou na história. E aí a gente chega no capítulo 8 e 9 de Mateus, que nós vamos ver uma explosão de milagres. Jesus cura muitas pessoas, cura leprosos, cura paralíticos, cura a sogra de Pedro. As pessoas se reúnem no final de tarde, ele cura muitas pessoas de uma vez só. Ele dá ordem ao vento e ao mar, ele expulsa espíritos malignos, ou seja, o Messias chegou. Deus está entre os homens, e os milagres atestam que Deus está entre os homens. E nós vimos nas mensagens anteriores a autoridade de Jesus sobre uma série de coisas. Só que hoje nós chegamos no capítulo 9 de Mateus, e agora há, digamos assim, o ponto mais alto dessa autoridade de Jesus. Parece que Mateus vai nos conduzindo pela mão e dizendo assim: olha como o Messias está chegando, olha como ele cura as doenças, e a gente fica maravilhado. Mas daqui a pouco ele percebe que ele também dá ordem para a criação, e a gente fica mais maravilhado ainda. E aí Mateus leva a gente a verificar que até os espíritos imundos obedecem à sua voz e ao seu comando, e a gente fica mais maravilhado ainda. Mas parece que no capítulo 9 de Mateus, a autoridade de Jesus, ela vai num plano, digamos assim, mais excelente ainda, mais alto ainda. É o texto que nós acabamos de ler, e que parece que a gente está lendo sobre um milagre de Jesus, e é,
Mas no final da história, quando a gente atenta os olhos, a gente vai perceber que Mateus está falando não só de um milagre, mas da autoridade plena de Jesus sobre todas as circunstâncias da vida. A história: Jesus está voltando de Gadara. Lembra de Gadara, que pregamos aqui domingo? Gadara era uma cidade que estava num conjunto daquelas cidades chamadas na Bíblia de Decápolis. Decápolis, 10 cidades, mais ou menos no centro de Israel. E Gadara era uma cidade que tinha aqueles 2 homens endemoniados violentíssimos. Você sabe, Jesus libertou, e quando Jesus liberta, ao invés da cidade aclamá-lo como seu rei vitorioso e libertador, o que é que a cidade faz com Jesus? Convida Jesus a sair da cidade. Se você achar melhor, expulsa Jesus da cidade. E o texto de Mateus 9 é Jesus retornando. Ele está voltando de Gadara e o texto diz, está indo para a sua cidade. Qual é a sua cidade? Cafarnaum. 3 cidades são relacionadas a Jesus muito fortemente no Novo Testamento. Primeiro, Belém. Belém é onde Jesus nasceu. A segunda cidade é Nazaré. Nazaré é onde Jesus... Como que é, gente? Não, pastor, eu só sabia do Belém que ele nasceu. A Nazaré eu já não, mas agora tem alguns irmãos que amam a Bíblia Sagrada e já falou. É onde Jesus cresceu, passou a infância e a adolescência. Belém ele nasce, Nazaré ele cresce. Mas aonde ele começa a sua vida adulta e o seu ministério público? É a cidade de... Olha, tem gente crente aqui. Cafarnaum. Essa é a cidade. Então Jesus está voltando para sua casa. Onde Jesus mora? Mora em Cafarnaum. E quando ele está voltando, está chegando de barco, cruzando lá de Gadara, da onde ele vinha, chega um grupo de homens e fala, Jesus, nós ouvimos falar do Senhor. Ouvimos falar que o Senhor cura doenças, que expulsa demônios, que o Senhor dá ordem à natureza e eles lhe obedecem. E nós estamos morrendo de compaixão de um amigo nosso. Esse amigo nosso está aqui na cama. Ele não anda. A situação dele é trágica. Ele não pode viver como um ser humano normal, é limitado em tudo. E ele precisa do Senhor. O Senhor pode fazer algo por ele. Mateus vai nos contando essas histórias. E a primeira informação que a gente tem é: como vale a pena ter amigos de fé. Gente que intercede pela gente. Gente, Ana, que percebe a dor do outro e passa a ajudar o outro em nome de Deus. Como é bom a gente ter pessoas a quem a gente recorre e fala assim, ora comigo um pouquinho. Pessoas que carregam a gente. Esse homem não podia andar, era paralítico. Mas tem pessoas que, movidos pelo amor de Deus, carrega a gente, não é assim? Vamos para o culto hoje. Não, mas eu estou cansado, eu estou meio desanimado. Eu sei que você está, mas eu passo aqui, eu pego você. Eu venho aqui, ou se não, sei lá, a gente combina em tal lugar, depois a gente vai comer um lanche juntos, mas eu quero que você vá para o culto comigo hoje. Deus coloca gente assim na nossa vida, amém, gente? E colocou na vida desse paralítico. Alguns homens sabiam que ele não podia andar, mas eles levaram esse homem a Jesus. Mateus continua nos dando informação que Jesus identifica fé nesses homens. Jesus nem está falando com paralítico ainda, só com os homens que trouxeram paralítico. Mas Jesus vê neles uma compaixão, é uma fé movida pela compaixão. Gente que ama o outro, gente que se sente no lugar do outro, gente que sente a enfermidade do outro, gente que sente quando o outro está desempregado e ora com paixão e fala, Senhor, abre oportunidades de emprego, Senhor, cura essa enfermidade, Senhor, liberta essa pessoa, eu estou sentindo a dor dela. Gente assim, gente que leva gente para perto de Jesus. Agora, quando eles levam esse homem para perto de Jesus, você vai lembrar, esse homem que sofre, que doença que ele sofre mesmo, gente? Ele é paralítico, a gente não sabe se desde nascença, se foi um outro problema de saúde, mas ele é paralítico.
Jesus olha para ele e a primeira palavra que Jesus dirige a ele é: ânimo. Ânimo. A cura de Jesus começa levantando as emoções desse homem. Ânimo, você está diante da vida. Que maravilha isso. Você está diante daquele que tem poder sobre as enfermidades. Você está diante daquele que até o mar ouve. Os espíritos malignos têm que obedecer. Ânimo, você está diante daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Mas as palavras de Jesus não param aí. Porque Jesus fala assim, ânimo, e chama ele de filho. Nada como a gente ouvir do próprio Jesus, do próprio Deus, nos chamando de filho. Ânimo, filho. Eu estou pensando na reação desse homem. Primeiro, alguém que cura, começa curando-lhe a alma para depois curar o corpo. E depois dá a ele uma identidade. Quem você é? Os outros chamavam do homem com uma doença de paralisia. Talvez esse homem fosse conhecido como o aleijadinho da vila tal. Mas não é essa a identidade que Jesus dá para ele. Primeiro fala assim, olha, você está diante da vida. E mais, você é filho amado de Deus. Eu acho que muitos de nós precisam ouvir isso mais vezes. Se você puder, levanta sua mão comigo assim e diga assim, eu preciso ser lembrado que a minha identidade não vem do meu vizinho, não vem da política, não vem nem do que eu acho. A minha identidade está em Deus. E em Deus, eu sou filho ou filha amada. Amém, gente? Esse homem percebe a sua identidade. Só que quando ele está esperando um ato milagroso de Jesus, como foi feito nos outros casos, Jesus olha com amor para ele e diz, ânimo filho, os teus pecados estão perdoados. Seja sincero, se você fosse o paralítico dessa história, ou eu, e Jesus olhasse para você na expectativa de ver os nervos sendo retorcidos, os ossos voltando para o lugar, os tendões, e aquela coisa extraordinária no seu corpo, você está com essa expectativa, mas ao invés de acontecer isso, você ouve de Jesus, que é o dono da vida, tudo bem, que tem autoridade, tudo bem, mas ele olha para você e fala assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Você falaria aleluia mesmo? Que bom, então você tem mais fé do que eu. Porque eu acho que eu ficaria decepcionado na primeira vez. Eu acho que eu olharia para Jesus, Jesus, legal, eu preciso que os meus pecados estejam perdoados, mas o que eu preciso mesmo agora é andar, porque eu sou paralítico. Eu não consigo me movimentar, eu não sou um homem como os demais. O que eu preciso é uma cura das minhas pernas, dos meus braços, dos meus tendões. Eu preciso andar. Mas não foi o que esse homem pensou. A gente começa a olhar o que Mateus está nos ensinando. E quando Jesus diz isso ao homem, um grupo de religiosos que estão perto, que a gente poderia pensar assim, são os irmãos da intercessão, gente que está com compaixão no coração, para aquele homem ser curado, mas não era, infelizmente não era. Eram os religiosos, que não tinham aprendido com Jesus a amar as pessoas, mas sempre arrumar um jeito de ver um defeito, numa situação que Deus estava agindo com amor e compaixão. Eles veem Jesus falar assim, filho, os teus pecados estão perdoados, e eles começam a pensar, quem esse homem acha que é? Aqui eu preciso dar um parêntese, porque para nós, 2000 anos depois, que recebemos pregações e sermões domingo após domingo, dizendo que Jesus Cristo é Deus feito homem, é mais fácil para a gente entender.
Mas para um judeu há 2000 anos atrás e até hoje, dizer que Deus encarnou num homem é o maior dos absurdos. O judeu, ele tem uma relação com Deus que é um Deus transcendente. Deus não assume um corpo humano. Deus não é um Deus pessoal. Deus é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus da nação de Israel, é até o Deus dos patriarcas, mas não um Deus pessoal revelado num homem. E é por isso que os mestres da lei olham para Jesus e dizem assim: quem esse homem acha que é? Ele está dizendo para o homem adoecido: perdoados estão os teus pecados. Só Deus pode fazer isso. Só Deus, ninguém mais. E aqui vem uma coisa extraordinária na pena de Mateus. Porque Mateus vai dizer que esses homens não falam em voz alta. Eles pensam. Eles estão dizendo: esse homem está blasfemando. Mas eles não sabem que estão diante do próprio Deus que se revela. Porque Jesus olha para eles e fala assim: eu sei o que vocês estão pensando. E vocês estão cheios de maldade no coração de vocês. Vocês estão pensando mal de um ato de que o próprio Deus está fazendo através de mim. Aliás, vocês nem reconheceram que eu sou Deus, feito homem, diante de vocês. E Mateus vai nos ensinando a respeito disso. E além desses homens dizerem que era blasfêmia, Jesus olha, revela o seu poder de conhecer os pensamentos. Pode ir adiante um pouquinho mais, por favor. E o passo seguinte é que Mateus mostra-nos Jesus olhando agora para os mestres da lei e dizendo assim: o que é mais fácil? Eu dizer a esse homem: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer para ele: levanta-te, anda, pega a tua cama e vai viver a sua vida? O que eu e você responderia nesse momento? A verdade é que os judeus sabiam que não tinha nada fácil aqui. Porque não era todo dia que aparecia um profeta em Israel, levantando paralíticos e colocando eles de pé. E muito menos alguém que se dizia Deus, perdoando os pecados de alguém e trazendo a divindade para si mesmo, essa autoridade de perdoar pecados. Olha o ato seguinte. Uma questão de autoridade que está aqui. Para um judeu comum, olhando para Jesus, ele pode identificar: esse homem deve ser um profeta, porque a gente não pode negar, ele está curando enfermos. Esse homem tem poderes espirituais, a gente não pode negar, porque ele está expulsando espíritos malignos de pessoas, elas estão sendo libertas. A gente também não pode negar, porque os discípulos deles estavam mesmo na tempestade, e houve uma ordem, e a criação obedeceu-lhe. A gente não pode negar isso. Mas espera aí, agora ele está dizendo que ele perdoa pecados, e só Deus pode perdoar pecados. E aqui eu estou me lembrando de uma frase de um escritor cristão, chamado C.S. Lewis, com livros maravilhosos sobre a fé cristã, que ele diz assim a respeito de Jesus. Ele diz assim: está esse homem diante de você, seja coerente diante dele. Se você acha que ele é um grande mestre, que ele é um grande sábio, que ele tem ensinos para a vida extraordinários, ok, é isso mesmo. Mas esse mesmo homem que você admira como um grande sábio, como um grande líder espiritual, com uma mente extraordinária, ele diz que ele é Deus. Ou você acredita nas duas coisas, ou não acredita em nenhuma. Porque se ele está dizendo que é esse mestre que a gente reconhece que ele é, e ele está dizendo que é Deus, só tem duas alternativas: ou ele é um lunático, ou ele é um dos muitos malucos que apareceram na Palestina, ou ele é uma pessoa fora de si, e então a gente não deve ouvi-lo,
Ou se não, a gente precisa reconhecer que Ele é Deus de fato, que está no mundo dos homens e tem autoridade sobre todas as coisas. Você não tem alternativa. É por isso que muitos ateus hoje têm dificuldade quando se deparam diante desse dilema de C.S. Lewis. Porque tem muita gente dizendo hoje assim, olha, Jesus é um cara legal. Eu até posto umas frases deles no Facebook, porque eu acho legal. Ele manda a gente amar as pessoas, eu acho que ele está muito certo. Jesus foi uma pessoa que não fez mal para ninguém. Eu acho ele um ser humano extraordinário. Tudo bem. Mas o C.S. Lewis está dizendo, se você acha que Jesus é só isso, você, primeiro, não o conhece. Porque ele disse que ele também é Deus. Ou você o reconhece como um Deus, ou você tem que reconhecê-lo como um maluco. Está diante de nós. E é isso que Mateus está colocando diante agora de nós. Os homens olham para Jesus e falam, ele fez um monte de coisa extraordinária e a gente achou legal. Só que agora ele está dizendo que é Deus e que perdoa pecados, e isso a gente não pode aceitar. Mateus continua ensinando a gente. Ele diz que Jesus olha então para esse homem paralítico, depois de ter dito para ele, filho, os teus pecados estão perdoados. Ele olha cheio de compaixão e fala assim, filho, levante-se, pegue a sua cama e vai para sua casa. O que há de extraordinário aqui é que quando Jesus dá uma ordem para esse paralítico, depois de ter perdoado-lhes os pecados, tudo aquilo que eles tinham expectativa começa a acontecer. Imagina um músculo menor crescendo imediatamente. Imagina uma parte das pernas sem os tendões sendo criado imediatamente diante dos olhos deles. Imagine um homem com as pernas mais finas, que é muito comum a quem tem paralisia, daqui a pouco a perna ganhando nervos fortes, que dão apoio a uma pessoa para ficar de pé. Diante deles, Deus estava fazendo um milagre, que era extraordinário aos olhos deles. E Jesus, carinhosamente, cheio de compaixão, cura aquele homem, diz assim, levante-se, é o dono da vida e da saúde que está dando uma ordem para você. E Mateus disse, imediatamente ele fica em pé. Agora, é curioso que Mateus fala, não é só assim que Jesus cura. Jesus coloca ele de pé e diz assim, agora toma a sua cama. A cura de Jesus nunca é uma cura simples, é uma cura completa. Porque Jesus cura um problema físico, mas dá dignidade à pessoa. Diz assim, agora não são os outros que vão carregar a sua cama. Agora você curado, é você que vai assumir a sua vida, é você que vai carregar a sua cama. E tem mais, você vai para casa, porque você não tinha casa. Você era o aleijadinho da vila, você era o deficiente, você era o ponto de referência ruim. Quando alguém queria dar uma referência, falava, olha lá perto daquele homem paralítico ali, ó. Agora não, foi mudada a sua identidade. Você foi curado no corpo, curado nas emoções, e agora tem dignidade para ser um filho de Deus amado. Coisas extraordinárias desse homem chamado Jesus de Nazaré. Mateus segue informando e dizendo, a multidão olha aquilo, diante dos olhos deles o milagre de Deus, e glorifica a Deus. E como é que eles glorificam a Deus? Dizendo, Deus de fato nos visitou, e nós agradecemos o Deus Criador. Por quê? Porque Ele deu autoridade aos homens, deu autoridade. Veja que a multidão não celebra só a cura, ela celebra a autoridade de Deus. Afinal de contas, agora não era mais um profeta, mais um mestre. Deus em Jesus de Nazaré tinha autoridade para expulsar demônios, para curar doenças, para dar ordem às naturezas, para expulsar todos os espíritos malignos e para perdoar pecados. E talvez agora venha a parte mais importante, porque celebrar o milagre de Deus é uma coisa boa, não é, gente?
Alguém aqui já viveu um milagre extraordinário de Deus? Levanta a mão assim. Coisas assim que não se explica, gente. Estou falando de coisas que não se explica humanamente. Olha, muitas pessoas. Não é uma coisa maravilhosa? A gente não fica em estado de graça. A fé da gente, pelo menos nas próximas 48 horas, não fica imbatível. Não é isso? A gente quer falar de Jesus para todo mundo, a gente quer comunicar, a gente quer pregar, a gente fala, pastor, tem que ter testemunho, a gente fica num estado de graça e é muito bom. Só que Mateus vai mostrar para a gente que para além dos milagres de Deus que são maravilhosos, há sempre algo com valor eterno por detrás dos milagres de Jesus. Então, qual é o milagre que está por detrás dos milagres de Jesus? É a consciência que nós vamos ganhando, como aqueles homens que estavam lá e nós aqui hoje, que por detrás de todo mal no mundo, há sempre o impacto do pecado. Isso é muito curioso da gente pensar. Nós vivemos num mundo cercado por maldades, é ou não é, gente? Se você olhar só essa semana, passar os olhos sobre as mídias sociais, você vai ver assim, criança sendo jogada não sei da onde, pedófilos no meio da religião, gente afanando o outro, corrupção para todos os lados, problemas ambientais, problemas da sexualidade humana de todas as ordens, distúrbios. O mundo tem muito mal. E tem muito mal por quê? Conforme a Bíblia Sagrada, por trás de todo mal, há sempre um efeito do pecado. E é fundamental que a gente saiba disso, porque a gente precisa odiar o pecado. Mas a pergunta que você deve estar na sua mente, o que é o pecado? Nós vamos ter uma explicação no item 2, pode colocar, mas pense aqui comigo. Já foi falado aqui nessa noite que nós estamos num feriado da maior festa popular do Brasil, o Carnaval. Nem é feriado. Eu não sei se você sabia, mas terça-feira não é feriado no Brasil. Então, na verdade, como é uma festa popular tão forte, não só se torna feriado, como carrega outros dias juntos. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira, para alguns, emenda o resto, né? A força de uma festa popular. E a posição de nós evangélicos é meio curiosa em relação a isso. Porque a gente chama o carnaval da festa da carne. Carnaval, carneval, ou qualquer coisa do tipo. E em muitos aspectos é inegável que a natureza humana pede licença. E é curioso o que acontece nessa festa, não é não, gente? As pessoas vivem mais ou menos normal os outros 360 dias do ano. Mas chegou nesses 4 dias, homem se veste de mulher, mulher se veste de homem, liberou geral, não há limites para nada, a bebida toma conta, todos os impulsos humanos são liberados, até a lei brasileira abre uma licença, percebeu isso? Há crimes que é crimes em todos os outros dias do ano, mas no carnaval, deixa para lá. O povo está contente, o povo quer celebrar, e está tudo certo, é carnaval. Nós somos o Brasil do carnaval, conhecido no mundo inteiro. Agora, o que significa isso de fato? Significa que nós evangélicos tendemos a olhar o mundo sem Deus, vivendo com tantas coisas estranhas e dizer assim, lá estão os pecadores, e aqui nós dentro da igreja somos os justos. E há em nós um sentimento de que, por um esforço religioso, por a gente vir à igreja aos domingos, por a gente conhecer um pouco da Bíblia Sagrada e se submeter a algumas coisas, nós somos um pouco melhores que eles. Mas quando a gente começa a ler essas ações de Jesus, a gente vai ver que só existe uma diferença entre nós e eles. Só uma.
Mas antes de eu dizer qual é, a gente precisa identificar que a Bíblia diz que pecado é você quebrar a lei moral de Deus. O que significa isso? É você errar um alvo. Qual era o alvo? O alvo era você viver de acordo com os 10 mandamentos. Esse é o alvo. E se você errar um alvo, pode ser um só, você é culpado de toda a lei. Por isso que pecar é errar o alvo. Qual alvo? O alvo moral da lei de Deus nos 10 mandamentos. E aí quando a gente olha para a turma do carnaval e para a gente começa a perceber algumas coisas que incomodam a gente. Por exemplo, é fácil a gente dizer que o pessoal que está agora se prostituindo, se drogando, bebendo, mentindo, usando mal a sua sexualidade, se prostituindo, que eles não amam a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Mas a pergunta que vai nos incomodar é: e nós amamos Deus acima de todas as coisas, todas as horas, em todos os lugares, em todos os momentos? O que vocês acham, gente? Percebeu que a gente está numa situação que está muito diferente deles? Segundo mandamento: não façam para vocês imagens de coisas, porque Deus não pode ser contido. Não coloque nada acima de Deus. Não use Deus para conseguir os seus objetivos. Não transforme nada em imagem a ser venerada. A gente sabe que eles não estão fazendo isso. Mas a pergunta que interessa é: nós estamos fazendo isso? Nós nunca colocamos o nosso dinheiro acima de Deus, os nossos bens, o nosso tempo. Nós nunca colocamos todas as coisas que a gente gosta acima de Deus. Ou às vezes nós usamos um Deus como meio para obter alguma coisa. O que vocês acham, gente? Até agora está 2-2. Eu não vou dar tempo de ir até lá. Mas eu poderia falar assim: nós sempre guardamos a comunhão do sábado com Deus. A nossa vida se tornou um domingo de adoração com ressurreição, em que tudo transpira a Deus. A gente sabe que eles não. Mas e a gente, gente? Eu poderia falar mais, mas eu vou para o último mandamento: não cobiçarás, não se compare com ninguém, não queira o bem de ninguém, não queira a mulher de ninguém, não olhe com pensamento, com olhos maus, ou pensem lascivamente sobre ninguém. A gente sabe que eles não fazem isso, mas a pergunta é: nós que estamos aqui dentro, passamos bem nesse teste? Você ficou com a sensação incômoda que nós estamos mais ou menos na mesma situação? E que não dá para a gente levantar a cabeça e dizer: lá estão os pecadores e aqui estão os justos? É por isso que eu disse que há só uma coisa que nos diferencia deles. Todos nós somos pecadores. O que nos diferencia é que nós já estamos no pronto-socorro e eles ainda não. Nós estamos com a perna quebrada ainda. Nós estamos com um corte não sei aonde. Nós estamos com a cabeça meio rachada. O pecado tem gerado isso na gente. Tem gerado uma série de maus. A questão única agora é que a gente já está dentro do pronto-socorro, a igreja de Deus, o reino de Deus. A gente já começou um tratamento. Já tem alguém que foi e colocou um soro na gente para a gente não morrer. Teve outro que foi e limpou o ferimento da onde estava machucado para não ficar mais infeccionado. Tem outro que falou: olha, eu já estou um pouquinho melhor, eu estou com esparadrapo, mas como eu estou melhor, eu vou ajudar o outro que chegou atropelado ali. E aí vai lá, faz uma limpeza nos machucados. Isso é a igreja de Deus, gente. Isso é a igreja de Deus. É gente que está no supermercado e fala assim: olha, eu até tenho alimento na minha casa, mas tem um monte de gente lá na minha comunidade perto que não tem. Então, tem alimentos aí que eu posso levar para a minha igreja? Tem. Então, vou lá e levo. Aí chama a Sandra, chama a Ana, chama não sei quem. E está sendo gente que está colocando mais gente no pronto-socorro para ser curado, para ser liberto. É isso que é o evangelho de Jesus. Quem recebeu pão, leva o outro no lugar onde tem pão. Gente, eu sei onde tem pão. Aonde? É que eu acabei de comer, que era um mendigo igual você. Eu comi pão e agora eu estou levando você para ter pão também. O pão da vida está entre nós. Isso é evangelho de Jesus.
Todos nós estamos na mesma situação. Agora olha o item 3, que a gente aprende um milagre por trás do milagre. O meu pecado afeta a mim mesmo. Mas o meu pecado também afeta o outro. Por isso que eu preciso odiar o pecado. Não é difícil você perceber que o seu pecado afeta você. Tem um monte de coisa que a gente fez e que a gente sabe que é mal e fez mal para a gente. É ou não é, gente? E a gente fala assim, como eu fui estúpido. Né? A gente trata mal alguém que você sabe que tratou mal. E faz mal para você. Tem coisas que a gente faz mal como pecado, desobedece o pai, pega o carro com 17 anos, não tem carteira, bate o carro, rebenta você, e o pecado seu fez mal para você. Mas o pecado não faz mal só para você. O seu pecado afeta o outro. Por exemplo, se você é um jovem de 17 anos, sem habilitação, que tomou uma birita, saiu no trânsito maluco, bateu em alguém, arrebentou você, mas arrebentou alguém que não tinha nada a ver com o seu pecado. Percebeu como o nosso pecado afeta o outro? Veja, um jovem ou uma jovem na adolescência, que não se atém aos mandamentos de Deus e não lida com a pureza da sua sexualidade, até ter um compromisso de vida no casamento, e passa por uma gravidez precoce, aos 14 anos. O pecado dela vai trazer sofrimento para ela? Vai. Mas é só para ela? Vai sofrer o pai, vai sofrer a mãe, vai sofrer os familiares, vai sofrer um monte de gente junto, porque o nosso pecado afeta também o outro. Mateus vai lembrar a gente disso. O seu pecado me afeta e o meu pecado te afeta. É por isso que a gente deve odiar o pecado. Eu não sei se você pode fazer isso, mas só se você quiser. Se tiver alguém perto de você que reconhece essa maldição que está muito perto da gente, é dizer assim, olha, meu irmão, me perdoa. Pode dizer isso para quem você quiser aí. Porque eu estou tendo consciência que o meu pecado te afeta. Mas segura a onda aí. Porque o teu pecado também me afeta. Então a gente deve odiar o pecado. Porque faz mal para todo mundo. É por isso que Deus proíbe. Porque faz mal. Se não fizesse mal, Deus não ia proibir o pecado. Amém, gente? Agora, olha só para frente aqui. Olha que interessante o que a gente está aprendendo. Pode colocar adiante. Toda cura de Deus no corpo, ela é maravilhosa, mas ela é parcial. É muito interessante quando a gente começa a perceber isso. Por exemplo, esse paralítico, ele foi curado por Jesus. Isso é maravilhoso, não é, gente? Mas esse homem morreu depois? Lázaro foi ressuscitado, não foi, gente? Coisa maravilhosa, não é? Mas Lázaro voltou a morrer? Nós vamos ver um sem número de exemplos na Bíblia, que os grandes atos de Deus de cura são de compaixão e maravilhosos aos nossos olhos. Mas aqui não está o maior milagre de Deus. Porque a cura do corpo, ela é boa, mas tem impacto limitado. Agora, há coisas que Deus faz curando a nossa alma, que tem impactos eternos. É por isso que Jesus olha para esse homem e fala assim, olha, eu vou lidar com você com o seu maior problema. Qual é o seu maior problema? É que o pecado está matando você. O seu pecado e o pecado dos outros está afetando você. Então, o que eu tenho de maior para te dar é, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, a sua vida eterna já está garantida. Mas você precisa de alguns confortos. Por que você precisa de um conforto? Levanta, pega a sua cama, vai viver a vida com dignidade. É assim que Deus age conosco. Você já recebeu o maior dos presentes. Os teus pecados estão perdoados. O que vir agora é lucro. Amém, gente? Não, você não entendeu o que eu falei. Eu falei de uma coisa tão preciosa, você nem vibrou. Se eu falasse aqui hoje, aqui está o pastor Manu, vai começar uma campanha de 10 dias, quem quer a chave de um BMW está aqui balançando. Você ia falar como? Mas o BMW vai ficar velho.
Vai ser um problema você pagar o IPVA. Seguro do BMW é caro para demais. Pode se transformar num problema isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa que é bela, que vai afetar a sua vida agora e na eternidade, no relacionamento com Deus. Os teus pecados estão perdoados. Você está quite. Jesus Cristo pagou. A cruz foi a cédula que venceu. Está cravado lá. Está consumado. Você não deve mais nada. Agora o que vier é lucro, meu irmão. Amém, gente? Eu estou terminando a mensagem, olha só. Item seguinte. A gente percebe que somente a cura da alma, através do perdão, é que é eterna. E por quê? Porque tem muita gente que era paralítico, deixou de ser paralítico, mas não teve mais relacionamento com Deus. Teve muita gente que pediu uma bênção ao Senhor, recebeu a bênção e se afastou de Deus. Tem muita gente que pediu uma carreira profissional para Deus, recebeu a carreira profissional e se afastou de Deus. Tem muita gente que pediu uma cura ao Senhor, recebeu a cura e se afastou de Deus. Tem muita gente que pediu um filho ao Senhor, Deus foi bondoso e deu, e ao receber um filho, se afastou de Deus. Há coisas que nos afastam de Deus. Então nós não precisamos ser curados só no corpo, nós precisamos ser curados na alma e perdoados, para que o nosso relacionamento de Deus seja reatado através do homem Deus, Jesus Cristo, aquele que perdoa os nossos pecados. Amém, gente? Vamos um pouquinho adiante. Só Jesus tem essa autoridade, porque Ele cura o seu corpo, mas principalmente Ele cura a nossa alma. Ele nos restabelece a comunhão com Deus. E tem uma hora que você vai perceber que não importa quantas coisas você tem, o que importa é com quem você está fazendo a sua caminhada de vida. Se for com Ele, você já tem a sua alma curada para a glória de Deus e para o seu bem. Amém, gente? Eu já estou terminando, pode ir adiante? Já acabou? Não, eu estava pretendendo pregar até 1h da manhã hoje. Estamos diante aqui de muita gente que chegou aqui paralítico nessa noite. Gente com medo das provações e tentações pelas quais está passando, está paralisado. Gente que está precisando de uma oportunidade profissional e diante da crise de 13 milhões de desempregados, está paralisado. Gente que assumiu uma família agora, está com medo da responsabilidade, está paralisado. Gente que está com o marido com problemas, o filho com problemas. Gente que chegou aqui com a fé fraquejando e diz assim: Deus, eu estou quase paralisado, mas tem amigos que me levaram à tua casa e me convidaram. São amigos de fé. E é diante da fé desses amigos que Jesus olha e fala assim: olha, eu não vou dar apenas o que você quer, eu vou dar aquilo que você precisa. Os teus pecados estão perdoados. O teu relacionamento foi de novo ligado a Deus. Agora, tudo que você fizer e ser, vai ser a partir de Deus. E à medida que isso for acontecendo na sua vida, não só a paralisia do seu corpo vai ser resolvida, mas a sua alma vai ser curada, e sendo curada, você tem acesso ao próprio Deus, e não só os milagres de Deus. Amém, gente? Qual é o milagre que está por trás do milagre de Jesus? O milagre de perceber que mais de um corpo físico paralisado, você precisa curar a alma que está paralisada. E Jesus Cristo está aqui para fazer isso nessa noite, para cada um de nós aqui. Amém?